Hoje eu vou mostrar umas dicas pra gente fazer uma modelagem da Curve Chair do Karim Rashid. Quando a gente quer fazer uma modelagem, que é uma réplica, é interessante a gente usar uma imagem de fundo para conseguir fazer as linhas guias e ter mais precisão. Então, só assim a gente vai ter uma modelagem semelhante ao objeto original. Então, vamos começar. Eu venho na viewport que eu vou trabalhar, no caso é a Right. Eu clico no Background Bitmap e no Place. E escolho qual é a imagem que eu quero que fique no meu plano de fundo. Eu clico em qualquer lugar da viewport e vou arrastando até o tamanho que eu quiser para fazer a modelagem. Como ela está por baixo do grid, não está dando para ver. Então eu vou mover ela. Vou aqui em Move, dentro da opção ainda do Place Bitmap, apertando o Shift e puxo ela pro lado. Pronto, agora a gente já consegue visualizar ela direitinho. Se eu clicar 2 vezes no Right, eu amplio a viewport. Eu vou escolher, para traçar a linha desse perfil da cadeira, a Control Point Curve, que faz esses pontinhos contínuos sem nenhuma quebra. Eu vou desligar todos esses snaps, esses object snaps, para poder modelar sem confundir os planos. Eu ainda liguei o Project justamente para eu não desenhar no plano errado, ele projeta em um plano só. E aí então eu vou traçando o perfil dessa cadeira. Quando eu acabar, eu cancelo o comando com o atalho do botão direito do mouse. E aí está a minha linha, o perfil está pronto. Eu vou escolher fazer um offset para poder traçar a linha interna. Eu consigo visualizar até onde a próxima linha do offset vai pegar. Eu meço mais ou menos onde vai bater e aperto Enter. Então tá feita a minha linha interna. Agora eu vou lá para a pontinha para finalizar ela. Escolher uma ferramenta de arco. É importante que essa ferramenta de arco seja tangente à curva que a gente desenhou, senão a gente tem uma quebra na modelagem, e é uma modelagem bem fluida. Então eu escolho essa daí, arco tangente à curva. Enquanto tiver essa linhazinha na lateral branquinha, quer dizer que ele está tangente à curva que a gente desenhou. Clico. Ok. Clico mais uma vez. Está feito o arco. Eu repito isso na outra ponta. Sempre com ele branquinho. Ok, está pronto o outline do perfil da Curve Chair. Agora eu aperto a ferramenta Join para poder unir essa linha para formar o sólido. Só que eu estou tendo um problema. Esse problema acontece quando elas não estão perfeitamente unidas, as linhas. Ou elas estão sobrepostas ou elas estão longe uma da outra. Então vamos aproximar com esse atalho da lupa. Eu faço um quadradinho e aproximo onde eu quiser. Para a gente poder diagnosticar o que está acontecendo com a linha. Eu prefiro separar logo, para não ter erro nessas duas linhas, e mover até elas se unirem com o imã do Object Snap. Mas se eu puxar ela livremente, ele não faz esse imãzinho onde um ponto encontra o outro. Eu preciso usar a ferramenta Mover, e aí sim ele se encaixa com perfeição, ponto e ponto. Agora eu vou testar mais uma vez o Join, e aí foi, ele aceitou fazer o Join da curva, para a gente poder criar o sólido. Então eu tenho que joinar
todas as curvas. Encontrei o mesmo problema e vou mais uma vez diagnosticar, mover com a ferramenta Move. E agora eu vou joinar as curvas, finalmente. Muito bem, consegui. Então, basta escolher a ferramenta extrusão para extrudar essa linha amarelinha e a cadeira está quase pronta. Eu cliquei, escolhi mais ou menos a espessura que eu queria e ele foi ali e extrudou essa cadeira. Agora a gente vai criar o estofado, a parte fofa da cadeira. A parte externa, ela tem uma leve espessura, maior que a estrutura de madeira, que a gente vai marcar então, fazendo um outro offset. A gente consegue pré-visualizar ele, diminuindo ali na barra de comando. 3, 2, 2. Visualmente 2 me parece bom. A gente escolhe o 2, que é uma espessurinha bem sutil. E mais uma vez, vamos extrudar essa linha para ela virar o estofado. Eu desliguei os Object Snaps, desliguei o End para poder puxar livremente o tamanho que eu quisesse dessa extrusão. E agora eu vou posicionar ela bem no meio, como é a cadeira. É importante, na hora de renderizar, você bote os objetos em diferentes layers. Só assim, no Quixote, você vai poder deslinkar os materiais e vai poder usar, então, materiais diferentes em cada objeto. Então, eu clico em um dos objetos, clico nas Layers e com o botão direito escolho uma Layer e Change Object Layer. Então, estou passando o objeto para a Layer vermelha, ele fica vermelho. É muito importante, para importar os modelos do Rhino para o Quixote, que você vá em View e bote Shaded. Só assim o Quixote enxerga aquilo como um sólido. Então eu vou abrir o Quixote, Import, vou escolher minha modelagem do Rhino. Esses são os parâmetros. Eu deixo esticado. E eu tô vendo que ele tá de costas. Eu escolhi uma orientação errada. Eu prefiro mudar o modelo no Rhino do que mudar dentro do Quixote. Então eu vou rotacionar usando a ferramenta de rotação e apertando Shift para sempre rotacionar retinho. Pronto. Vou salvar mais uma vez. Confirmar se está shaded. Import. É importante tirar o tique desse Add to Scene, porque assim você vai adicionar então você vai ter duas cadeiras numa cena, você não quer isso. Eu vou abrir a minha biblioteca e vou escolher os materiais. Eu acho interessante não se prender a esses nomes. Então, por exemplo, botar esses de roupa e tecidos. Eu não gostei de como me aparece esse preto. Essa é a madeira, que é uma madeira clara, né? Então eu vou escolher um outro material que seja um preto mais interessante. Ele não precisa ser necessariamente a textura de uma roupa. Então eu vou escolher um plástico moldado, que ele é um pouco mais difuso, não brilha tanto como outro material. Aí é só apertar Render, vai abrir essa janela. Você escolhe o nome do seu arquivo, vê se está no folder correto. Se não tiver no folder correto, clica naquela pastinha à direita. Eu geralmente, nesses presets, na janelinha de preset, uso esse 1024. Apertei Render, vou salvar por cima e o meu render está sendo feito.
Voa lá!